A questão diz o seguinte: a maré, em uma determinada região do litoral, varia ao longo do dia de acordo com essa função trigonométrica que está destacada aqui na tela, onde o h de t representa para a gente a altura dessa maré em metros e o t para a gente é o tempo em horas medido a partir da meia-noite. A primeira pergunta que ele faz para a gente é, no caso, qual que seria a altura máxima e qual que seria a altura mínima que essa maré pode atingir. Lembra que quando a gente está falando de uma função trigonométrica, em especial dessa função cosseno, que é a função que a gente tem aqui, esse lance aqui, ou essa parte aqui que envolve o cosseno, ele é um valor que só varia obrigatoriamente entre -1 e 1. Então, o que eu preciso fazer para saber esse máximo e saber esse mínimo? Eu vou ter que trocar essa parte, que no caso eu marquei de azul, por -1, e trocar também por 1. E aí eu consigo obter, né, qual que seria o máximo e qual que seria o mínimo dessa função. Então vamos lá, se por acaso a gente trocar aquela parte que eu coloquei ali de azul por 1, como é que ficaria isso? Ó? Se eu trocar por 1, ali vai acabar ficando ó, duas vezes esse 1 mais 3. E aí 2 vezes 1, temos 2, com mais 3, isso daria 5. Nós já sabemos que 5 metros é uma das possibilidades de altura. Não posso afirmar ainda se é máximo ou mínimo, tem que fazer a outra para comparar. Se eu trocar isso aqui, no caso, por -1, isso ficaria para a gente, ó, duas vezes esse -1 mais 3. E aí, fazendo duas vezes -1, a gente obtém -2, com mais 3, isso daria 1. Então, nota que, no caso, essa altura, né, ela varia para a gente entre 1 e 5. Pensando no máximo, então, e no mínimo, sabemos que o 5 para a gente vai representar essa altura máxima e que, no caso, o 1 vai representar para a gente essa altura mínima. É legal a gente dizer que nem sempre, quando você troca por 1, você está falando de máximo, e quando você troca por -1, você está falando de mínimo. É sempre importante a gente trocar na função para poder olhar o resultado, tá? É o resultado final que determina para a gente essa ideia de máximo ou essa ideia de mínimo, beleza? Já na letra B, a gente pergunta ali de quanto em quanto tempo essa maré atinge essa altura máxima. Lembra que essa ideia de quanto em quanto tempo, essa repetição que a gente tem, quando a gente fala de uma função trigonométrica, está associado diretamente ao período. Então, aqui a pergunta que ele te faz nesse lance aqui, ó, é qual que seria o período dessa função. E a gente já viu que quando fala de período, existe uma fórmula para a gente encontrar esse período. O que é essa fórmula? É 2π sobre, no caso, o módulo do C. O que é o C, Diego, dentro dessa função? Lembra que o C é sempre aquele valor que está acompanhando a letra, né? No caso ali para a gente, o T, a variável T. Então, é aquele coeficiente da letra. No nosso caso aqui, se a gente for olhar quem está acompanhando esse T, seria o π sobre 6. Então, esse π sobre 6 para a gente faz o papel do meu C, tá bom? E aí, quando a gente for substituir aqui, isso acabaria ficando ó, 2π sobre o módulo desse π sobre 6. O módulo de π sobre 6 é o próprio π sobre 6. Então, ficaria 2π sobre, no caso, π sobre 6. Virou uma divisão de frações. O que a gente faz na divisão de frações? Repete a primeira, que é o 2π, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de π sobre 6 é 6 sobre π. Ok? Cancelando ali, para facilitar as contas, o π com π, só me sobrou o 2 vezes 6, que vale 12. Então, no caso, a gente sabe que de 12 em 12 horas, a gente vai ter essa função aí atingindo essa altura máxima. Beleza? Assim, a gente fechou essa primeira questão.